Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos continuar a aprender mais algumas coisas sobre frações equivalentes e revisar o que a gente já aprendeu. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, que foi a ficha das páginas 63 e 64, e vamos completar a ficha das páginas 65 e 66. Então, essa ficha que foi aqui como tarefa, vocês têm que comparar usando maior que, menor que ou igual. Lembre-se que a gente pode usar frações equivalentes quando a gente quer comparar duas frações. Por exemplo, 3/4 e 1/2, se eu tiver frações com o mesmo denominador, eu preciso comparar só os numeradores para saber se as frações são uma é maior que a outra ou menor. Eu já notei aqui que o 1/2, não tem nem numerador igual nem denominador igual, mas eu posso encontrar uma fração equivalente a 1/2 que tem o denominador 4. Para isso basta eu multiplicar o denominador por 2 e o numerador eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Aí eu sei que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Agora, em vez de comparar 3/4 com 1/2, eu vou comparar 3/4 com 2/4. Agora fica fácil saber qual que é maior, porque elas têm denominadores iguais e numeradores diferentes. 3 é maior que 2, então 3/4 é maior que 1/2. A mesma coisa eu posso fazer aqui com as frações 3/8 e 1/2. 3/8 e 1/2. Os numeradores são diferentes, denominadores são diferentes, mas eu posso encontrar uma fração equivalente com o denominador 8. Para isso eu preciso multiplicar o denominador por 4. E eu multiplico o numerador pelo mesmo número. Então aqui eu tenho 4/8. Agora eu comparo 3/8 com 4/8. 4/8 é maior do que 3/8, ou seja, 3/8 é menor que 1/2. E na última aqui a gente pode usar aquela regrinha que a gente aprendeu antes. Eu tenho denominadores diferentes, mas os numeradores são iguais. E quando isso acontece, eu sei que a fração que tem o denominador maior, na verdade é a menor fração. Então 3/4 é maior que 3/8. Aqui eu tenho comparação de números mistos. Esse aqui eu não preciso nem fazer conta, porque olha aqui, se aqui eu tenho 2 inteiros e mais meio, e aqui eu só tenho 1 inteiro, com certeza 1 inteiro e 3/4 é menor que 2 inteiros e 1/2. Eu vou escrever aqui para vocês prestarem atenção no sinal e não se confundirem com o sinal de maior ou de menor. 1 inteiro e 3/4 é menor que 2 inteiros e 1/2. Da mesma forma, a gente tem aqui, na verdade aqui não, aqui nós temos um número misto e uma fração imprópria, tá? Vejam que aqui eu tenho 3/2. 3/2 é maior que 1 inteiro, porque o numerador está maior que o denominador. Se eu for transformar isso aqui em um número misto, eu vou ver que 3/2 é a mesma coisa que 1 inteiro e 1/2, porque eu uso 2 desses meios aqui para fazer 1 inteiro e ainda sobra 1. Então, 3/2 é igual a 1 inteiro e 1/2. E aqui? Aqui nós vamos usar esse resultado aqui para resolver esse aqui, Note que os dois números mistos têm a mesma parte inteira, 3. Então, a gente tem que comparar 3/4 com 3/8 para decidir qual que é maior. Mas eu já tinha visto aqui que 3/4 é maior que 3/8.
Então, 3 inteiros e 3 quartos é maior que 3 inteiros e 3 oitavos. Aqui na última coluna, nós temos 2 quartos e 1 meio. Quem já está trabalhando com frações há algum tempo já vai ver que essas duas frações são equivalentes. Porque se eu dividir o 2 por 2 dá 1, e se eu dividir o 4 por 2 dá 2. Então, essas duas frações são iguais. 2 quartos igual a 1 meio. E aqui, 2 quintos e 4 décimos. A mesma coisa. Se eu multiplicar esse 2 por 2, eu tenho 4. Se eu multiplicar esse 5 por 2, eu tenho 10. Então, essas duas frações são equivalentes. Por fim, 2 quintos e 5 décimos. Eu posso multiplicar o 5 por 2 para ter o 10, mas se eu multiplicar o 2 por 2, eu não tenho 5. Outra coisa, 5 décimos é a metade de uma barra, é a metade de um bolo. Já 2 quintos é um bolo ou uma barra dividida em 5 partes e eu peguei 2. 2 é menos do que a metade de 5. Então, 2 quintos é menor que 5 décimos. Se vocês não conseguem resolver imediatamente usando essas propriedades das frações, vocês podem também fazer desenhos, isso vai ajudar vocês. Depois que vocês fizerem bastante desenhos, vai ficar mais fácil. Exercício 2. Preencha os espaços em branco de modo a deixar as indicações em ordem crescente. Olha aqui, ó. Meio litro, 1/3 de 2 litros e 1/4 de 3 litros, tá? A gente sabe que 1 litro tem quantos mililitros? Nós já vimos isso. Então, a gente vai, para calcular as frações, a gente, em vez de trabalhar com litros, a gente vai trabalhar com mililitros, dividindo 1000 mililitros conforme o denominador das frações. Então, vamos lá. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Usando essa informação, vamos calcular quanto que é meio litro. Meio litro é 1 litro dividido em 2 partes e considerada uma. Então, meio litro é igual a 500, que é a metade de 1000 mililitros. Tá? Vamos pular, deixar um espaço aqui, que é a resposta que a gente tem que calcular. E vamos para 1/3 de 2 litros. 2 litros são 2000 mililitros, tá? 1/3 de 2000 é mais ou menos 666 mililitros. 1/3 de 2 litros. Porque eu pego 2000 mililitros e divido por 3. Não vai dar uma conta errada, vai dar mais ou menos 666 mililitros. Aí também tem mais um espaço aqui que a gente tem que pôr em mililitros. E 1/4 de 3 litros. 1/4 de 3 litros, 3 litros são 3000 mililitros. Dividindo por 4, vocês podem fazer na calculadora, vai dar 750 mililitros.
Vejam que o enunciado do problema diz assim: preencha o espaço em branco de modo a deixar as indicações em ordem crescente. Então a gente tem que colocar os números aqui no espaço que está em branco, eles têm que estar entre os outros números que a gente já registrou aqui. Então aqui vai ter que ser um número entre 500 e 666. Vocês podem colocar, por exemplo, 600. Mas se você quiser pôr um outro número, 630, 590, tá certo também. E aqui nós temos 666 e 750. Você pode pôr aqui, por exemplo, 690, porque esse número aqui e esse aqui, o 690 tá no meio. Aí assim eles ficam em ordem crescente. Clara e Vanessa estavam brincando de pintar um painel. Clara usou a tinta laranja e Vanessa a tinta amarela. Veja a representação do que cada uma pintou. Então Clara estava usando a tinta laranja, ela pintou toda essa parte, e a Vanessa tinta amarela. Representa a parte que a Vanessa pintou utilizando uma fração e um número decimal. Quantas partes está dividido esse painel? Vejam que ele tem 3, 6, 9, 10 linhas e 10 colunas. Então ele está dividido em 100 partes. A parte que está pintada de laranjado representa 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, e que dá 4 vezes 9, 36. E mais esse pedacinho aqui, 37, 38, 39, 40. Então a fração pintada de laranjado é 40 centésimos. A parte pintada de amarelo são 10 das 100 partes. Então são 10 centésimos. Aqui, para a gente transformar em número decimal, a gente repete o número e verifica o número de zeros para colocar a vírgula. Então, como número decimal, esse fica assim e esse fica assim. Então, a letra A representa a parte que Vanessa pintou, que foi a da tinta amarela, usando fração e número decimal. Então, a resposta do item A é essa aqui, ó. O item B é a parte que a Clara pintou, que foi essa aqui. Então, essa é a resposta do item B. Representa a parte que falta pintar, utilizando fração e número decimal. Então, veja que já foi pintado, das 100 partes, foram pintadas 40 e mais 10, ou seja, foram pintadas 50. Se foram pintadas 50, falta pintar 50. Então, a parte que falta são 50 centésimos. Porque, somando das duas, já tinha 50 e faltam 50. Isso aqui na representação decimal é escrito assim, 50 centésimos. Vamos para mais uma ficha? Nessa ficha diz o seguinte: na ilustração a seguir, vemos parte da sala de Ana Maria. Nessa turma, a relação do número de meninas para o número de meninos é de 2 para 3. A primeira parte do exercício pede o seguinte: represente a relação entre o número de meninas e o número de meninos por meio de uma fração. Ora, é 2 meninas para cada 3 meninos, então a fração é 2/3. A relação entre essas quantidades indica que na sala, para cada 2 meninas, há 3 meninos. Se, na parte da sala de aula representada pela figura, qual é a relação entre a quantidade de meninas e meninos? Vamos ver.
aqui tem uma menina, aqui tem uma menina, aqui tem uma menina e aqui tem uma menina. 4, tá? E os meninos aqui nessa parte são 4 também, mas a gente não tá vendo a sala inteira, tá? Nesse pedaço da sala que a gente tá vendo, a relação que tem é 4 meninas para 4 meninos. Apesar de a gente estar vendo também de costas, a gente não tem certeza quais são meninos e quais são meninas, mas aparenta ser isso. Se a sala de Ana Maria tem 8 meninas, quantos meninos há? Um jeito de resolver esse problema é completar uma tabela, tá? Por exemplo, para cada 2 meninas tem 3 meninos. Se tiver 4 meninas, dobrou o número de meninas, o número de meninos também vai dobrar. Então, eu vou pôr aqui só o pedaço da tabela. Só a parte de dentro da tabela, com os números. Então, as meninas, se tem 2 meninas, tem 3 meninos. Se tem 4 meninas, também dobrou o número de meninos. Se triplicou o número de meninas, multiplicou por 3, também vai multiplicar por 3 o número de meninos, 9. E se tem 8 meninas, multiplicando o 2 por 4 deu 8, multiplica o 3 por 4 que dá 12, tá? Então assim, se tiver 8 meninas, a quantidade de meninos é 12. Como tarefa, vocês vão fazer o exercício 2 dessa ficha, que é esse aqui, onde tem o Triceratops, que é um tipo de dinossauro, tá bom? Leiam e resolvam essa página como tarefa. Fica aqui então, resolução do exercício 2 da página 66. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!